tenho uma curiosidade também, no sentido da fama. Você foi famosa. É ainda. Isso. No sentido de muita gente sabe quem você é. Sabe a tua Sim, história? sim. Mas você teve o seu grande auge na década de 90, começo sim. dos anos 2000, Sim, né? sim. O que é a fama, sabe? O que a fama causa? O que a fama te preenche? Preenche ego? É só ego, fama? É necessidade de se sentir amado? Cria-se uma bolha no meio da fama, no ponto de tudo que eu quero acontece, não existe não pra mim e acaba se mimando muito e Se tornando uma pessoa mimada, né? Isso, e vivendo numa realidade totalmente paralela, ou não, dá pra manter o pé no chão. Como que você se relacionou com a fama? Assim, eu vou falar de mim, Aham, né? aham, Exatamente, isso. porque seria desleal eu falar de maneira, sim. né, Cada um geral. se relaciona de uma Porque é uma muito forma pessoal, diferente. Sim, né? com assim. certeza. Pra mim, na época, foi assim, uau! Eu era a menina matuta do Nordeste, entendeu? Que fui criada no subúrbio, não tinha nada de nada. E de repente, puf, acontecia. O Brasil te conhecia, né? E todo mundo falava, meu Deus, que foto, que autógrafo, não sei o que, me beliscava, me chamava cabelo, eu falava, gente, mas que é isso? Foi um misto de um monte de coisa, sabe? Porque eu vinha de uma história, né, assim, de infância. Eu sofri abuso quando era criança, eu sofri pedofilia, eu tinha um processo de carência na alma, eu tinha uma necessidade muito grande de pertencimento, aquilo fez com que eu tivesse a falsa sensação, a falsa sensação mesmo, assim, de que, bom, eu estou sendo amada. Porque via eu de nunca regra. tive na vida, eu tô tendo agora. Entendeu? É a sensação de ser aceita, de encontrar a tribo, de se achar, né? Não, eu sempre fui Ser amado, achada. né? De ser amado. Eu sempre fui amostrada. Amostrar. Eu sempre fui. Meu pai diz que. Meu pai é muito engraçado, papai. Ele fala assim, cara, o verdadeiro artista da família sou eu. Porque eu aturo vocês todos. Meu Deus, eu não sei como eu aguento, Maria. Falando com a minha mãe. Porque ele fica dizendo que a gente é filho desencapado, brincando, né? Mas assim, é porque eu sempre fui assim, muito, muito espontânea, muito expressiva, muito. Mas também muitas vezes como forma de esconder A sua dor. A minha dor. Olha. Sua entendeu? carência. A minha carência. Por isso que quando eu cheguei, vocês lembram que eu falei, a criança ela tá bem, ela tá em paz. Hoje eu não tenho mais essa necessidade, pelo menos não tenho mais de maneira clara. Como é que eu posso dizer assim? A minha criança, ela tá acolhida. Sabe assim, em Deus, ela se encontrou. Sabe como é que é? Ela achou o cantinho dela, ela sabe quem ela é. Porque é muito complexo isso, até um papo mais profundo, até acho que não caberia aqui. Mas assim, muitas pessoas às vezes não entendem o que é a confusão que faz na cabeça de uma criança, né? Essa inversão de valores, essa apologia ao sexo, Mas sabe? Isso é um assunto sério, muito sério, porque eu como homem, por exemplo, a minha infância, a minha adolescência, meus pais são separados, então fui criado com meu padrasto, né? Sim. Eu era diretamente ensinado a olhar pra mulher como um objeto, Marinara. Isso era normal. Meu padrasto assim, tá vendo aquela mulher ali? Olha lá. Olha lá a bunda dela ali, como é bonita. Isso aí. Olha lá, Evandro, você tem que pegar geral. Você teve... não é homem? E isso é falado tanto, e a gente falou no podcast anterior que tava o pastor Kaká, né? Sim. Que a minha infância era, pra eu me sobressair entre os meus amigos, eu tinha que conseguir o máximo de mulher possível. Muito sabe? louco isso. Então, isso é uma realidade triste que eu vivi e que muitas pessoas adolescentes lá em Nova Iguaçu, onde eu cresci, ainda vivem, cara. Com certeza. Isso aí. Ainda bem, graças a Deus, a minha percepção, que pode estar totalmente equivocada, isso tá diminuindo. Me parece que tá diminuindo. Lentamente, mas me parece que tá diminuindo. E graças a Deus por isso. E para mim, assim, eu entendo que hoje
Deus tem levantado um povo, sabe, uma geração Aham. comprometida com o propósito do reino dele na Terra. É isso. Não de uma denominação, não de uma visão de religião ou de uma igreja, sabe? Não é a filosofia, não são as vãs filosofias, mas é o propósito da palavra, do reino, do fluir da água viva de Deus, sabe? Em nós ali, vai fazendo com que a gente consiga ter a renovação da mente, né? Viver metanoia. Porque se você parar para pensar, muitas vezes, assim, outro dia eu estava conversando com um amigo que é uma pessoa muito querida até, eu sei que ele é um homem sério, um ótimo pai, mas ele assim, a gente estava conversando, ele falou assim, Mari, mas pô, cara, as meninas, pô, de 12 anos, você vê que as meninas, pô, tão, né, cara, aquilo é mulher, né, aquilo é mulher, porque se você para no natural e olha, você vê que elas têm todo o trejeito de mulher. Elas têm, mas a gente que olha no mundo espiritual, a gente sabe, a Bíblia fala, nossa luta não é contra o sangue nem a carne, nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes celestiais da maldade nesse mundo tenebroso. Quer dizer, ele existe. Então, quando a gente olha a situação, se a gente não tiver o olhar do alto, né, o olhar, a visão do reino de Deus, como Deus olha a situação, a gente está fadado a cometer equívocos, né? Sim, E julgar e analisar pelas ações, pelo que as pessoas fazem, ainda que elas sejam crianças, né? A Bíblia até fala também, né? Até a criança se dá a saber pelo que ela faz, se é verdadeiro ou não, ok. Só que a gente sabe que o mundo espiritual, ele também é muito verdadeiro. Então, dependendo da vida pregressa dessa criança, dessa adolescente, você vê o quanto ela foi roubada, né? Eu imagino, eu tenho super facilidade de falar sobre sexo, né? Eu também não tenho nenhum problema eu tenho sobre vários isso. amigos que me procuram pra falar comigo e tal, porque eu tenho essa facilidade e acabo não julgando também, né? E quando eu falo sexo é masturbação, sexo com uma quantidade grande de mulheres e tal. Eu imagino que você, por ter facilidade também, o quanto de mulheres que já não se abriram pra você. Sim. E eu imagino que seja assustador a quantidade de mulher que já foi abusada, que tinha relação sexual com o marido e o marido era um agressivo e por aí vai, né? É muito engraçado. Isso é um problema profundo, né? Assim, demais, né? Na verdade, pra mim, o que hoje ainda me causa assim, muito mais estranheza ainda é ver o número de mulheres que ainda se encontram cegas à luz, assim, por exemplo, elas se sujeitam a migalhas. Mas em que sentido? Assim, no sentido de... Assim, no sentido da carência generalizada, de aceitar qualquer coisa para se sentir amada, de aceitar qualquer coisa para se sentir importante, de aceitar qualquer coisa para ter um momento de luz, sabe? Cada mergulho é um flash, sabe? Assim,